Bem-vindos, bem-vindos. Estava conversando com um amigo e surgiu um tema muito interessante, muito ligado aos nossos processos de autoconhecimento. E ele usou uma expressão que é muito comum, muito natural, até muito esperada, dependendo, é claro, da região, né, que você cresceu, da sua formação, da sua cultura e tudo mais, né? Mas eu creio que é bem conhecida, bem difundida. Dada essa questão que a gente estava conversando, aí no momento ele comentou assim que iria se policiar mais, né? Iria se policiar mais a respeito daquilo, que é uma expressão, como eu disse, muito comum. As pessoas usam, né, constantemente. Eu vou me policiar para isso não acontecer, para isso não se manifestar, para isso não voltar, né, a me incomodar ou causar algum problema. Então nós temos essa ideia dentro da gente de se policiar. Vamos usar aqui um conceito de policial, né, de figura de autoridade ideal, certo? Deixamos aqueles mais problemáticos de lado. Quando a gente tem uma característica, quando a gente tem uma qualidade, um defeito, um ponto positivo, um ponto negativo, né, em geral uma característica nossa, que está nos trazendo algum incômodo, alguma dificuldade, ou que a gente percebe que ela se manifesta muito, principalmente nesse processo de autoconhecimento, você percebe que aquilo está muito evidente, né? Veio à tona e a gente não consegue, né, deixar no nível adequado, está sempre se sobressaindo. A gente pensa em se policiar, certo? A respeito dessa característica. E o que vem na nossa mente, em geral, é a figura de um policial íntegro, padrão, forte, capaz, né, com potencial, com uma imagem que, frente a essa característica, ele vai segurar, né, ele vai tolher, ele vai podar essa característica, positiva ou negativa, tanto faz, né, um todo assim bem amplo. E esse policial, né, essa figura de autoridade, impediria que a característica se manifestasse. Legal. Isso é muito comum, muito natural. As pessoas fazem isso há muito tempo. Porém não é adequado. Toda aquela característica sua que você reprime, que você tolhe, que você esconde, que você aprisiona, que você poda, que você não deixa se manifestar, positiva ou negativa, que você empurra para o seu subconsciente, que você empurra para o seu porão, para um local onde as coisas ficam realmente trancafiadas, isto é um potencial imenso para doenças, para você adoecer, para você ter problemas. E dependendo do quanto você é firme nessa autoridade, do quanto você é dedicado nesse processo de tolher aquela característica, ela realmente vai ter que, dependendo dela, né, claro, da intensidade, ela vai se manifestar de outras formas inconscientes que você não vai perceber. E isso traz muita dificuldade para a gente, cria muito sofrimento na vida da gente. Quando não leva, é claro, a uma doença, porque aquele sentimento, aquela ideia, aquela ação, aquela característica lá presa, batendo, empurrando, querendo sair de alguma forma, querendo se manifestar, querendo vir à tona de alguma forma, e a gente segurando, reprimindo, gastando energia com isso, gera um desgaste muito grande. Então eu argumentei com ele que essa não era a atitude ideal, né? Não era o caminho mais interessante para a gente lidar com esse tipo de coisa. E aí eu sugeri uma palavra que já tem alguns 2 ou 3 vídeos no canal, vou elencar eles aqui no finalzinho, que é gerenciar. Gerenciar. Então vamos deixar de lado
policial, essa autoridade, né, tão forte ali, tão impositiva. E vamos observar agora a questão do gerenciar, trazendo uma figura, o manager, o gerente, né, de uma fábrica, de uma empresa, de uma loja, de uma linha de produção, alguma coisa assim. Vamos trazer também uma figura de gerência ideal também, né? Deixamos aqueles problemáticos de lado. Então vejamos, um gerente, ele precisa conhecer o ambiente onde ele trabalha, onde ele exerce as atividades. Ele precisa conhecer o pessoal humano, né? O material humano que ele tem, precisa conhecer as máquinas, os processos, a cadeia toda de produção. Ele tem que ter uma ideia geral sobre aquilo que ele faz, e esse gerente ideal tenha esse conhecimento, né? Ele domina o trabalho. E ele nos traz uma informação muito boa, essa mudança de figura, né, da gente incorporar um gerente, as características desse gerente ideal, ao lidar com as nossas características positivas e negativas, é muito construtiva, ela é muito libertadora. Porque um gerente, ele sabe onde está o gargalo da produção, ele sabe que aquele funcionário ali, que quando o time dele perde, o funcionário vem com raiva, vem de mau humor e acaba estragando, danificando alguma coisa. Ele sabe que aquela funcionária lá, quando ela tem a semana de visitar um familiar, de visitar alguma coisa da família, ela volta meio melancólica, ela volta meio que desligada, então comete pequenos erros, né, que podem ser cruciais. Então esse gerente trabalha com isso. Então nesses dias, ele sabendo dessas informações, ele gerencia aquelas pessoas para que aquilo não aconteça, para que os problemas não sejam tão graves. Ele sabe que em determinadas épocas existem gargalos no processo produtivo, então ele gerencia a questão de materiais, a questão de recursos, para minimizar, para tentar prever aquilo ali e gerenciar aquilo de uma maneira para que tudo funcione da melhor forma. Assim, precisamos ser nós mesmos interiormente. Nós precisamos nos conhecer mais, né? Despertar é olhar para dentro e se conhecer. E você vai perceber que você tem coisas boas e coisas ruins. Você tem características que são louváveis e tem características que são deploráveis. Estão dentro de você. Fazem parte de você, são você. O que você é hoje é fruto e resultado desses dois polos, positivos e negativos, com os quais você lidou a sua vida em toda da maneira como você pôde, da melhor maneira que você conseguiu. Quando a gente coloca o gerenciar, a coisa toda muda de figura. Porque aquele policial, aquela figura de autoridade tão impositiva, ela vai reprimir você, ela vai esconder as coisas, você vai adoecer, como eu já mencionei. Quando você adota uma postura de gerente, gerenciando essas suas características, você consegue lidar melhor com elas. Você vai dar vazão quando for adequada, quando for o momento, seja a característica positiva ou negativa. Às vezes a gente tem que botar para fora certas coisas ruins. É o momento, é a hora, a gente deixa aquilo fluir. Muitas vezes a gente também está desatento e vem uma característica ali muito marcante nossa e se manifesta. Você gentilmente percebe, deixa ela fluir, deixa ela se manifestar, e aí você segura um pouquinho aqui, segura um pouquinho ali, pronto, dentro de um nível aceitável, você deixa ela se manifestar. Muitas vezes você percebe que o que a situação exige é que você demonstre uma capacidade mais compassiva, mais gentil, mais acolhedora. A vontade é ir lá e dar um murro na cara. Mas você percebe que não vai ser adequado. Você gerencia, mesmo que você não queira, você manifesta uma característica mais positiva. Então, o gerenciar, ele é muito melhor. É uma ideia que a gente precisa internalizar com relação a gente mesmo, ao nosso comportamento, às nossas atitudes, às nossas características positivas e negativas, de permitir,
de conter, de soltar um pouquinho e conter um pouco de novo, de dar uma atenção, de negar, é uma atitude muito libertadora. Porque aí nós passamos a olhar para todas as nossas características indistintamente. A gente não fica chateado e magoado porque tem uma inveja, porque tem um súbito rompante de raiva. Não. A gente percebe que aquilo ali é nosso mesmo, está lá dentro, latente, e que de vez em quando precisa se manifestar. E que a manifestação de algumas coisas negativas não vai fazer o mundo acabar. Não vai destruir, não vai ser uma guerra nuclear. Vai ser um problema que a gente vai ter que gerenciar, a gente vai ter que cuidar, mas que não tem essa proporção toda que a gente, às vezes, dentro da gente, a gente vai alimentando. Mesma coisa, uma característica positiva. A gente acaba endeusando certas atitudes nossas, achando que quando a gente manifesta ela, o mundo inteiro cai prostrado, porque é uma maravilha. E aí você deixa aquilo fluir e ninguém percebe. Então a gente perde uma ilusão. A gente perde uma ilusão que a gente tinha e a gente começa a gerenciar aquilo, a perceber que não precisamos agir sempre daquela maneira, não precisamos sempre ser uma Madre Teresa, sempre disposta, sempre disponível, sempre, né, acessível. Não, às vezes a gente pode ser diferente. Então a gente gerencia o momento em que essas características positivas ou negativas vão se manifestar, o número de vezes, a quantidade, a hora, o momento, tudo isso. É uma atitude mais proativa e implica em autoconhecimento. Implica em autoconhecimento. Você tem que identificar essas características dentro de você. Você tem que perceber essas características e você tem que aprender a lidar com elas. Você tem que estudar, você tem que buscar exemplos, você tem que buscar mais conhecimento para se entender a respeito dessas características, que são humanas, estão presentes em todos os seres humanos em diversos graus. Então, eu torno a trazer esse assunto, a compartilhar mais sobre ele, porque eu acho fundamental, no caminho do autoconhecimento, no caminho do despertar, esse gerenciar. Esse gerenciar é fundamental. Ele nos permite avançar. Não vai nos causar problemas. Nós não vamos reprimir nada. Não vamos esconder. Nós vamos reprimir no momento certo, na hora certa. E vamos dar vazão na hora certa, no momento certo. E isso causa, né, um benefício muito grande para a gente e para o nosso entorno. Tornamos-nos mais verdadeiros, mais confiantes a respeito de nós mesmos, mais seguros a respeito das nossas habilidades, nossas capacidades, das nossas falhas e nossas dificuldades. Mais humanos. Então, vamos lá, vamos desenvolver essas habilidades para nos gerenciar, né? Gratidão.